O governo Trump segue promovendo com uma velocidade absurda, né, nas primeiras 48 horas, aí desde a posse, o desmantelamento completo das políticas de extrema esquerda em vigor durante o governo Biden. E, na verdade, nos últimos vários anos. Uma das ordens executivas de Trump foi proibir o governo federal de financiar qualquer iniciativa que promova DEI, né? Aquelas 3 letras que enganam, né? Que falam Diversity, Equity, Inclusion, diversidade, igualdade e inclusão, que na verdade representam uma política de preconceito, de racismo institucionalizado. Ou seja, é aquela visão de mundo de extrema esquerda que sugere que existem grupos na sociedade que são formados por opressores e grupos de oprimidos. E aí você está autorizado a promover o preconceito contra grupos considerados opressores a favor de grupos considerados oprimidos. Na cabeça da esquerda não existe indivíduo. Você só tem um valor na sociedade como integrante de um grupo, de um coletivo. Por isso que a gente se refere muitas vezes ao marxismo como uma espécie de coletivismo, negando os direitos humanos mais básicos, que é o direito de você ser tratado como um indivíduo e não como integrante de um grupo, né? Então, esse racismo institucionalizado está sendo desmontado pelo Trump. A Suprema Corte Americana já havia definido, por exemplo, que a implementação dessas políticas de AI nas universidades é inconstitucional, porque promove o racismo contra grupos específicos, né? No caso da universidade, usualmente contra brancos e asiáticos, que às vezes, mesmo tendo notas iguais a outros grupos, acabam não tendo acesso a uma vaga, justamente por conta dessas políticas, né, de cotas. E aí, obviamente, por conta disso, o Trump foi mais longe, além de proibir aí a promoção, né, dessa agenda no governo federal, até mesmo recursos para isso, ele já deu aviso prévio para os 4.000 funcionários públicos federais que trabalham nesse tipo de agência, né, ou que entraram por conta dessas cotas. E aí o pessoal da extrema esquerda está dando pulos, né, tá pulando a cadeira. No Brasil é a mesma coisa, na militante redação lá da Lula News, que é ocupada por ideólogos, por pessoas de esquerda, já falam que isso, né, é um ataque, usando outros termos. Vamos dar uma olhada aí no vídeo, em 2 vídeos, para comentar o que esse pessoal está falando. Esse é dos aspectos mais preocupantes, eu acho mesmo, assustadores dessa volta de Trump. Assustador, meu Deus do céu. Para a Casa Branca. Quer dizer, tem uma vingança aí em relação a políticas. Vingança? Por que o Trump iria se vingar dessa política? Claramente foram resultado de uma análise depois de muitos anos, de muito tempo, em que ficou claro que há minorias que têm menos oportunidades na sociedade americana, como em qualquer sociedade no mundo, do que outras. Quer dizer, então... Não é uma longa análise. O que ele está se referindo é o aparelhamento das faculdades por extremistas de esquerda que repaginaram a visão marxista do mundo, em que os proletários, né, que seriam os oprimidos, foram substituídos por certos grupos específicos, o que a gente chama de identitarismo. Então, negros seriam oprimidos por brancos, mulheres seriam oprimidos por homens, gays seriam oprimidos por heterossexuais e assim por diante, criando toda uma situação de grupo oprimido e grupo opressor. E aí seria preciso desenvolver políticas públicas para penalizar, para punir pessoas de um certo grupo, sem levar em consideração as características de cada indivíduo, né? Por exemplo, um branco morando numa favela é mais privilegiado do que um negro que, né, de uma família rica, que estudou nos melhores colégios? Obviamente que não, né? Mas para esse pessoal isso não existe, porque não cabe na narrativa. Mas vamos ouvir o resto aí, pelo menos dessa primeira parte, do que o ideólogo, né, do que o militante de redação está colocando. Então agora essas minorias estão pagando o preço de um discurso mais conservador, faz algum sentido isso, e com essa virulência, quer dizer, acabar as políticas de equidade racial, de inclusão, de dar visibilidade, de ter diversidade. Isso vai fazer a sociedade americana, de fato, melhorar? Isso vai melhorar a economia dos Estados Unidos? Não. Isso atende a uma parcela... Sim, isso vai melhorar a economia, a própria sociedade americana e a sociedade global por um motivo muito simples. Uma sociedade, ela só funciona com base numa estrutura hierárquica
de competência. Em outras palavras, você precisa ter as melhores pessoas nos postos de comando, seja no setor público, seja no setor privado. E o que precisa existir é um aparato legal que garanta que não haverá preconceito contra ninguém na busca pelos melhores. Ou seja, você não pode impedir que uma pessoa ocupe um posto melhor na sociedade por conta de uma característica física, como cor de pele, ou por conta de uma característica individual, como a inclinação sexual. É isso que não pode existir. E foi exatamente isso que o Trump colocou no seu discurso de posse. Nós temos que ser colorblind, cegos para cor. E olhar para o mérito, a capacidade, o esforço, o quanto essa pessoa, né, por iniciativa individual, por mérito próprio, consegue resolver problemas, né, consegue de fato apresentar uma performance superior em relação a outros. É isso. Aí não importa se a pessoa tem uma determinada cor de pele ou tem uma outra característica. Qualquer outra forma de organização social vai gerar mais conflito. Contra o que esse pessoal fala, vai gerar mais preconceito. Porque se você beneficia um grupo em relação ao outro, você vai criar sistematicamente ressentimento e animosidade entre esses grupos, que é, no final, o objetivo da esquerda. Eles querem destruir a sociedade porque eles precisam construir a próxima sociedade, né? Aí tem a outra militante de redação da Lula News, né, que parece vinda aí de algum diretório mais agressivo do PSOL, que piorou ainda mais a discussão, né? Na verdade não tem uma discussão ali, não tem uma pessoa, como eu estou fazendo aqui, que apresente uma visão diferente. Não, essa visão diferente é considerada como preconceituosa e não pode nem ser falada, né? Então você não tem ali um debate, você tem apenas a propaganda ideológica. Mas vamos ver o que ela falou, que piorou ainda mais a situação. Mas já que você falou em linguagem, eu queria só voltar um pouquinho para o debate sobre diversidade. Claro. Porque também ali tem uma disputa conceitual que opõe diversidade a mérito. E veja, ter diversidade não significa que pessoas diversas não têm mérito. É muito perverso esse retrocesso também na direção, porque vamos pôr fim às políticas de diversidade e vamos adotar o mérito. Logo, mulheres, pessoas trans, gays, hispânicos, no caso americano, afro-americanos, não tem mérito. Essencialmente, não tem mérito. E isso é muito grave, porque defina mérito. Veja que é exatamente o inverso do que esse pessoal fala. Quem está dizendo que esses grupos minoritários não teriam a capacidade de ocupar uma vaga, de conseguir um cargo por mérito, é justamente aqueles que defendem as cotas. Então são eles que estão apresentando as pessoas como inferiores, e não o contrário, né? O que a lógica liberal, conservadora coloca é exatamente o inverso. É que qualquer pessoa tem a capacidade de ocupar qualquer vaga, dependendo apenas do seu esforço próprio, da sua capacidade. E é assim que você constrói uma sociedade, de fato, livre de preconceitos. Não através da imposição, através até mesmo da força estatal, e isso se espalhou no meio privado, mas se percebeu que não funciona, que você tem que ter X pessoas de determinada característica em determinada vaga, até porque as pessoas são diferentes. Começar por homens e mulheres, têm interesses diferentes, têm objetivos diferentes, têm capacidades diferentes para algumas coisas e para outras coisas, né? Para algumas coisas mulheres costumam ser melhor, para outras coisas homens costumam ser melhor. Por exemplo, né, aqui numa discussão nos Estados Unidos em relação ao serviço militar, é óbvio, né, por características físicas, que o homem na média é muito mais forte do que uma mulher na média. Então você vai colocar numa função de combate lá na frente de batalha uma mulher que tem uma capacidade física menor do que um homem, isso vai gerar um resultado negativo para a pessoa que está lá, porque ela vai ter maior chance de ser alvejada, por exemplo, de morrer, né, em combate, e vai gerar menor capacidade desse exército vencer a própria guerra. Então, para gerar uma sociedade que funcione, que não produza tensões, né, que vai alcançar o avanço ao longo do tempo, você tem que definir os cargos pelo mérito e não por outras características. Então, diferentemente do que disse esse pessoal,
Sim, isso vai melhorar não só a sociedade americana, mas o resto do mundo, porque isso vai influenciar as empresas que já estão há algum tempo deixando de lado essa política de cotas, porque ela simplesmente não funciona. É uma questão até mesmo matemática, né? Se você tem que preencher um cargo e você tem 100 candidatos e não tem nenhuma restrição em relação a qualquer característica, é óbvio que você vai ter uma chance maior para selecionar a melhor pessoa do que se você tiver 20 candidatos, que é o que vai acabar acontecendo se você tiver que restringir aquela vaga a um grupo específico, né? Porque o número de pessoas é menor, então a chance de ter uma pessoa melhor ali diminui. É simples como isso. Mas esse pessoal quer impor a sua agenda ao resto da sociedade, que não faz sentido. Não faz sentido nem mesmo para esses grupos. Uma boa parte dessas consideradas minorias já perceberam essa falácia da esquerda. Tanto é que o próprio Donald Trump atingiu votações históricas entre grupos que costumavam votar na esquerda, como negros e hispânicos. Ele até agradeceu a esse voto no seu discurso. As pessoas querem ter a liberdade de alcançar o sucesso por esforço próprio, por mérito individual, e não por uma questão de cotas ou outros subterfúgios que acabam sendo ruins para essas pessoas e para a sociedade como um todo. Cada vez mais gente está percebendo isso.